Na vastidão da história contemporânea, poucos eventos ressoam com a complexidade, a paixão e a transformação da Revolução Iraniana ocorrida em 1979. Foi um momento em que um povo, inspirado pelo desejo de autodeterminação e identidade cultural, ergueu-se contra décadas de opressão e exploração. Este episódio não é apenas um marco político, é um testemunho do poder do nacionalismo e da fé, encarnado na figura do Ayatollah Ruhollah Khomeini, cujo nome se tornou sinônimo de revolução e também de resistência. Esta análise não busca julgamentos precipitados, mas sim lançar luz sobre as forças históricas, sociais e culturais que moldaram uma revolução que ainda reverbera no Oriente Médio e muito além. Em 11 de fevereiro de 1979, o mundo testemunhou a queda do regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi, encerrando mais de 2.500 anos de monarquia no Irã. Este evento, um evento monumental, conhecido como Revolução Iraniana, foi o clímax de décadas de descontentamento popular, alimentado por injustiças sociais, corrupção governamental e a intrusão estrangeira nos assuntos internos do Irã. Liderada pelo carismático Ayatollah Ruhollah Khomeini, a revolução transformou a nação em uma república islâmica, desafiando as potências globais e inspirando movimentos por autodeterminação em praticamente todo o mundo. Desde o início do século XX, o Irã enfrentava um dilema entre a modernização e a preservação da sua identidade cultural. Sob o governo da dinastia Pahlavi, especialmente durante o reinado de Mohammad Reza Pahlavi, o país embarcou em um programa ambicioso de ocidentalização. No entanto, essas reformas muitas vezes negligenciavam as necessidades das massas iranianas, exacerbando desigualdades e alienando amplos segmentos da população do Irã. A presença estrangeira, especialmente do Reino Unido e posteriormente dos Estados Unidos, intensificou o ressentimento popular e, no ano de 1953, um golpe apoiado pela CIA e pelo MI6 derrubou o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que havia nacionalizado a indústria petrolífera iraniana. Este evento consolidou a percepção de que o governo do Shah era uma marionete dos interesses ocidentais, preparando então o terreno para a revolução. O nacionalismo iraniano, profundamente enraizado na rica história e na cultura da nação, desempenhou um papel central na revolução. O povo ansiava por uma identidade que não fosse imposta por potências estrangeiras nem subordinada ao modelo ocidental. Para muitos, o Islã oferecia não apenas uma fé compartilhada, mas também uma linguagem de resistência e coesão social. O clero xiita, historicamente influente no Irã, emergiu como um símbolo de resistência. Sob a liderança do Ayatollah Khomeini, o clero articulou uma visão de justiça social e soberania, que ressoava com a maioria da população. Essa combinação de nacionalismo e espiritualidade deu à revolução o seu caráter único. Ruhollah Khomeini nasceu em 1902 na pequena cidade de Khomeini, em uma família religiosa. Desde jovem destacou-se por sua inteligência e dedicação ao estudo do Islã. Ele tornou-se um dos mais respeitados estudiosos xiita de sua época, conhecido por sua visão política do Islã, que desafiava a ideia de que a religião deveria permanecer separada do governo. Em 1963, Khomeini denunciou publicamente as reformas do Shah, conhecidas como Revolução Branca, que incluíam redistribuição de terras e emancipação feminina. Embora apresentadas como progressistas, essas reformas eram vistas por muitos como superficiais e prejudiciais às bases tradicionais da sociedade iraniana. Sua oposição levou à prisão de Khomeini e, posteriormente, ao seu exílio. Durante o exílio em que ele viveu,
um exílio de 14 anos, primeiro no Iraque e depois na França, Khomeini continuou a influenciar o Irã por meio de gravações de discursos e escritos que eram contrabandeados para o país. Sua crítica contundente ao Shah e à influência ocidental transformou-o em uma figura de resistência. Ele se tornou um símbolo da luta iraniana por autodeterminação, combinando um discurso religioso com demandas por justiça social e também por soberania nacional. Os anos 1970 foram marcados por crescente descontentamento no Irã. As disparidades econômicas, a repressão política exercida pela temida SAVAK, a polícia secreta do Shah, e a desconexão do governo com as necessidades populares criaram uma atmosfera explosiva. Greves e protestos eclodiram em todo o país, unindo trabalhadores, estudantes, religiosos e intelectuais em uma frente ampla. Khomeini, mesmo no exílio, tornou-se o catalisador desse movimento. Seus apelos por um governo islâmico ecoaram em um país cansado da opressão e da ingerência estrangeira. Em janeiro de 1979, com o país à beira do colapso, o Shah fugiu para o exílio e Khomeini retornou triunfante no mês seguinte, recebido por milhões de pessoas em Teherã. A Revolução Iraniana representou, assim, uma ruptura radical com o passado. Sob a liderança de Khomeini, o Irã adotou um sistema teocrático onde os valores islâmicos e a soberania popular coexistem em uma estrutura única. Essa transformação desafiou as potências ocidentais e inspirou movimentos semelhantes em outras partes do mundo. No entanto, a Revolução também trouxe desafios, e muitos desafios. A repressão aos dissidentes, o isolamento internacional e a guerra Irã-Iraque, ocorrida entre 1980 e 1988. Esses eventos marcaram os primeiros anos da República Islâmica. Ainda assim, para muitos iranianos, a Revolução permanece um símbolo de resistência e de dignidade nacional. Quase meio século depois, a Revolução Iraniana continua a ser um dos eventos mais influentes e debatidos no século XX. Ela redefiniu o papel do nacionalismo e da religião na política, desafiando narrativas dominantes e criando um modelo alternativo de governança. A liderança de Khomeini, com todas as suas complexidades e controvérsias, permanece central nesse legado. Para compreender a Revolução Iraniana em toda a sua profundidade, é necessário ir além das simplificações e demonizações comuns. Trata-se de um capítulo da história mundial que reflete os anseios de um povo por justiça, identidade e autodeterminação. Valores que transcendem fronteiras e ressoam universalmente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.